Aí galera, tamo junto aí para mais uma videoaula. Aproveita enquanto nosso ambiente aí tá resolvendo aí, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e comenta aí abaixo do vídeo, preparando o ambiente aí para ficarmos 100% ao vivo, tá bom? Vai iniciar daqui a alguns instantes aí. Ok? Beleza aí, galera? Espero que esteja aí tudo funcionando direitinho, pelos conformes. Pelo menos eu estou vendo aqui que está tudo testado, tudo funcionando. Sou o professor Otávio Rafael. Estou aqui com vocês para tirar uma dúvida aí mandada aí por um dos nossos seguidores, né? O meu querido Alberes Vinícius, do curso Conexão em Leoneiro, em Pernambuco, pediu aí 3 questões sobre a função quadrática e perguntou se podia dar uma revisão rápida sobre esse conteúdo, né? Venho aqui passar para vocês aí essa situação. Então, vamos lá, aula. Chega de enrolação e vamos à aula rapidinho. Espero que esteja tudo aí. Vocês vão mandando aí o ok caso o áudio não esteja funcionando normalmente, beleza? Então, vamos à aula aí, beleza? Então, a nossa aula que eu preparei é uma revisão de funções quadráticas, né, ou mais conhecida como função de segundo grau. Aproveita também, segue as redes sociais do professor Otávio Rafael, que terão mais dicas lá nas funções. Então, as funções quadráticas, um resumo rápido aí, quem quiser se aprofundar sobre o assunto e tal, existe o link na descrição que eu vou colocar aí, tem lá Isolada de Matemática, alguns cursos diversos. Por enquanto, a turma de Isolada Matemática está fechada, infelizmente. Felizmente, né? Graças a Deus, a grande quantidade de alunos, o pedido de alunos, então eu tô com a turma fechada aí de Isolada Matemática. Assim que abrir novas vagas, eu venho aqui no canal e divulgo a vocês. Mas vê só, a função quadrática ou função de segundo grau, ela é descrita dessa forma algébrica aqui. Ó. Descrita dessa forma algébrica aqui. Essa forma algébrica diz que ax ao quadrado mais bx mais c, né? Onde a é o coeficiente angular. Isso é bastante importante para o resumo que eu vou falar para vocês aqui. Então esse é o coeficiente angular. Desculpa aí a minha letra, mas estou ainda me aperfeiçoando. É a nossa segunda aula aí, testando esses equipamentos. Estou me aperfeiçoando aí com essa nova tecnologia de escrever no vídeo, ok? Então, a função de segundo grau, ela descreve essa forma algébrica e se caso tiver alguma questão que necessite, que na maioria das vezes se pede para a gente calcular as raízes de uma função de segundo grau, né? E para calcular a raiz de uma função de segundo grau, nós vamos precisar duas formulazinhas aí. Uma delas é o delta, que descreve da seguinte forma: b ao quadrado menos 4ac. Observa que cada variável dessa está contida aqui no na minha forma algébrica, né? E a formulazinha de Bhaskara, né? Que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente pode encontrar essa situação. Também vai existir algumas particularidades aqui na função de segundo grau. Se esse delta ele for maior que zero, então eu terei x' e x duas linhas. Se esse delta for igual a zero, x' será igual a x duas linhas. E se o delta for menor que zero, não teremos solução, né? não teremos solução no campo
dos reais, tá bom? Então a gente não terá solução no campo dos reais, ok? Então a gente não tem solução no campo dos reais, beleza? Então, tendo aí, deixa eu voltar aqui para o lápis. Opa, foi mal aí, galera, saí clicando demais. Volta. Ok? Então, ó, se a gente observar, teremos também mais outras situações da função do segundo grau. Outra coisa que cai muito em vestibulares, Enem e diversas outras partes aí caem nos vestibulares, né? Que são os pontos máximos e mínimos de uma função quadrática, né? Os pontos máximos e mínimos, né? É importante a gente falar que tanto o máximo quanto o mínimo ele só vai ser encontrado aqui, tá bom? Nos valores de y. Então a gente só tem valores de máximo e mínimo nesses valores aí. Outra coisa também importante é que o x, né? O x, ele é o ponto da abscissa que está coordenado, né, com o y máximo e o y mínimo, beleza? Esses pontos aí eles têm uma formulazinha específica, né, para a gente trabalhar. Avançar aqui o slide para a gente ver essa fórmula, que seria o y do vértice e o x do vértice. Um detalhe interessante é que se a gente voltar aqui o slide um pouquinho, a gente vai observar, ó, que a parábola desse gráfico aqui, esse daqui, essa parábola aí, ela se refere ao gráfico em que o coeficiente angular, aquele valor de A lá, ele é positivo, tem a concavidade voltada para cima. Já essa daqui tem a concavidade voltada para baixo porque se refere ao A menor que zero. Bom? E aí isso tem influência na questão dos pontos máximos. Se você tiver uma função de segundo grau em que o A é menor do que zero, então você vai encontrar o valor máximo dessa função. Observa que ela já não tem um mínimo. E se você tem uma função em que o A é maior do que zero, você vai encontrar o valor mínimo. Ela já passa a não ter o valor máximo, tá bom? Muita gente pergunta, uma dúvida de muita gente é que, professor, e essas fórmulas aí, elas mudam, alteram quando vai em valor máximo? Não. A única diferença é só o contexto. Se o A, né, então se você pegou o A, e o A ele é maior do que zero, então você vai encontrar o ponto mínimo. Se o A for menor do que zero, você vai encontrar os valores do ponto máximo. E as fórmulas vão permanecer a mesma. A única diferença só está no que você vai encontrar. Então, se você resolver essa fórmula daqui e sua função lá do segundo grau, por exemplo, né, for f de x igual a 2x ao quadrado, então 2x ao quadrado mais 3, por exemplo. Então, observa que o A aqui, ele é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, nessa função aqui, eu só vou poder encontrar valores mínimos. Tá bom? Então, só vou poder encontrar valores mínimos para o y. Mas a fórmula continua a mesma. Beleza? Então, vamos à prática. Vamos fazer aí um exercíciozinho básico. Tá? Então, uma questãozinha aí rápida aí para a gente fazer. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação da parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Ele deu a lei, f de x igual a 3 sobre 2 x ao quadrado, menos 6x, né, mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, né, em centímetros. Sabe-se que o produto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, se a gente observar, né, aqui, ele está se referindo a esse ponto aqui. Ele está se referindo a esse ponto. Beleza? Como ele está se referindo a esse ponto aqui, esse ponto específico que a gente está vendo aqui, que é o ponto C, então basta a gente encontrar o valor de C, né, que a gente já vai encontrar referido à altura que ele se refere. Outro detalhe também, que a gente observa que essa curva que a taça está fazendo aqui, então essa curva que a taça está fazendo, né,
desculpa aí a coordenação motora, mas é uma curva que lembra a parábola. Então, como lembra a parábola, então esse ponto aqui ó, é o ponto do vértice, como a parábola está voltada para cima, então é o ponto que representa o valor mínimo da função. Né? Claro que aí não necessariamente a gente precisa se preocupar com o valor mínimo, a gente também vai olhar uma outra propriedade. A parábola, quando ela toca em apenas um ponto no eixo x, então significa que x' é igual a x duas linhas. Então a gente tem esse detalhe aí para x. E quando é que isso acontece? A gente viu aí no slide anterior que o x' vai ser igual ao x duas linhas quando ele foi igual a zero, ou melhor, quando o delta foi igual a zero. Se o delta é igual a zero, então vamos lá. B ao quadrado menos 4 AC igual a zero. Quem é B? Mais uma vez olhando aqui para a função, ó, a gente tem aqui o valor de B, o valor de A, beleza? E o valor de C. Então vamos lá, vamos substituir. Né? Quem é B? B é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 3 sobre 2, e que multiplica C, que é o que a gente está procurando. 6 ao quadrado, 36. Aqui eu corto, vai ficar 2. 2 vezes 3, 6. Então, vou ter 36 menos 6C igual a zero. Para finalizar, 36 é igual a 6C. 6 agora vem dividindo. Quanto é 36 dividido por 6? 6. Então significa que a altura daquele líquido, como é igual a C, vale 6 centímetros. Beleza? Vale 6 centímetros. Ok? Agora vai ser o seguinte na nossa aula. Eu vou passar agora um slide. Né? Peço que você pause esse vídeo agora nesse momento e tente resolver essa questão sozinho, beleza? Então você dá só uma pausazinha aí, tenta resolver. Eu vou deixar no link da descrição um PDF contando essas resoluções na nossa aula aí, as nossas anotações que a gente está fazendo em aula para você depois revisar os seus cálculos tudo direitinho, tá bom? Até de uma forma estudar offline também, ok? Então, beleza. Acredito que você pausou o vídeo, já retornou e está querendo ver a resolução agora, né? Então vamos direto ao ponto aí. Ó. A questão é o seguinte: considere um terreno retangular. Então vamos lá, considerar um terreno retangular, ok? É só mudar a cor. Não deu para mudar aqui, infelizmente. Deu para mudar, mas estou aqui. Considerar um terreno retangular que, se ele for cercado com uma corda, ou seja, ele consegue ser cercado por 50 metros de corda. A área desse terreno expressa como um comprimento de x em um dos lados. Então vamos imaginar. Vamos imaginar que esse lado seja x e aqui seja y. Então o terreno expressa como função de comprimento x em um dos lados. Vamos ver aí qual é a função que vai dar. Então, como ele deu o perímetro, né? Vou tentar fazer um asterisco aqui. Então ele deu o perímetro. Né? Então ele deu o perímetro. Para resolver o perímetro, como é que a gente vai fazer? Eu sei que desse lado é x, aqui também é x e aqui também é y. Então eu tenho que o perímetro é 2x mais 2y, que é igual a 50, que foi o que ele falou ali, que pode ser cercado com 50 metros de corda. Então, se a gente tem essa expressão aqui, todos os valores são divisíveis por 2, então eu vou pegar, dividir tudo por 2, para ficar mais fácil, eu tenho a expressão seguinte, ó, x mais y igual a 25. Se eu isolar o y aqui, então eu tenho que y vai ser igual a 25 menos x. Se você pedir isolar o x também, se você quiser, fica à vontade. Tá bom? Eu isolei aqui o y. Agora eu vou resolver a área, já que ele quer a função que se refere em relação à área, só que ele quer em função do x. Por isso o motivo também de ter escolhido primeiro isolar o meu y aqui. Para ele ter que sumir aqui, ó. Porque a área
é dado da seguinte forma: x ax é igual a x que multiplica y. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes y. 25 menos x. Então, ax vai ser igual a... Fazer a técnica do chuveirinho aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, x vezes 25 vai dar 25 25x, né? Menos x ao quadrado. Eita, o x sumiu. 25x menos x ao quadrado. Organizando aqui, então ax vai ser igual a menos x ao quadrado. Opa, deixa eu apagar aqui. Tá bom? A menos x ao quadrado mais, ok, 25x. Se a gente observar, ó, essa expressão a gente tem aqui, pode ser ou a letra A, já com essa resposta aqui a gente pode ver ou a letra A ou a letra B. Eu só preciso saber quais são os números para x, os possíveis números para x. Aí eu vou fazer a resolução básica de equação incompleta do segundo grau, né? Eu acho que vocês devem ter aprendido isso aí. Uma equação incompleta, né? Como seria a equação incompleta? Então, eu sei que como a equação aqui é incompleta, eu já sei que o x' vai ser igual a zero, 1 do x, porque eu não tenho o valor de c aqui disponível. Você também poderia fazer esse cálculo dessa forma aqui rapidinho. Você ia fazer isso. Para dar o x' igual a zero, você ia fazer assim: menos x quadrado mais 25x igual a zero. Bom? Então, botando o x em evidência, você ia ter que menos x, aí ia ter aqui, não vou botar nem o menos x, vou botar só o x normal, positivo, aí vou botar aqui, aí vai dar menos x mais 25. Tudo isso igual a zero. Beleza? Como eu tenho tudo isso aí igual a zero, continuando o cálculo, eu tenho que x é igual a zero, uma delas, e a outra eu vou ter que menos x mais 25 igual a zero. Isso vai me dar que 25 é igual a x. Então eu tenho dois valores, né? X e esse outro valor aqui, que seria o x'. Beleza? E esse o x, duas linhas. A gente tem esses dois valores aí para ele. Com isso a gente percebe, já que o x vai assumir dois possíveis valores, que é 0 e 25, a única alternativa entre A e B que diz isso é a própria letra B. E aí a gente tem um gabarito aí. Beleza? Vamos para a próxima agora. Nessa próxima questão, né, se a gente observar... Opa, deixa eu voltar aqui. Acabei dando um clique aqui. Mudar só a cor da caneta para a gente trabalhar melhor. Então, nessa próxima questão, o que acontece? Se a gente observar aqui, ele está dizendo o seguinte: um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis para compensar. Decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira. Ele diz que a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10 e a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a x a ser utilizada pelo professor E. Então, antes de você calcular, o que vai acontecer? Você vai fazer uma breve análise em relação às alternativas. Aí, se você observar, ó, por exemplo, essa aqui, ó, ele está dizendo que se for 0, então a nota é 0. Se a nota for 10, então vai permanecer 10. Na letra E dá certinho isso aí, mas quando diz o 5, ó, se x for 5, então a nota não vai conseguir passar 6. Então, dessa forma, você já elimina, né? Você já elimina a letra E. Então, você elimina. E a letra D do mesmo jeito. Você vê, se for 0, já vai dar 2. Então, já não dá certo também a letra D nem a letra E. Você elimina.
Então ficamos em dúvida entre A, B e C. Como todas elas são de segundo grau, então significa dizer que a função descrita é uma função que pode ser escrita assim: ax ao quadrado mais bx mais c. Aí a gente basta resolver separadamente cada ponto que ele deu ali, né? Ou seja, vamos calcular o f de zero. Ele diz que se for zero, tem que dar zero como resposta. Então, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c, tudo isso igual a zero. Aqui é zero, zero, então sobrou para a gente que c é igual a zero. A gente já consegue saber o valor de c aí, que vai ser zero. Vamos continuar respondendo agora. Ele diz que quando for 10 também tem que permanecer 10. Então eu vou ter aqui 10 ao quadrado, que é 100, vai ficar 100a, mais 10b. Como c é zero, então não vou nem colocar aqui. Então tudo isso igual a 10. Okay? Vou dividir toda essa expressão por 10, já que é dividir por 10, e vou ter uma nova expressão aqui. Ó. Vai ser 10a mais b igual a 1. E se a gente arrumar aqui direitinho, b vai ser igual a 1 menos 10a. Beleza? Então tem essa expressão aí já para b. Agora eu vou para a última função que foi dada, que diz que quando for 5, ou seja, quando for o f de 5, então eu vou ter 5 ao quadrado, 25. 25a mais 5 vezes b, só que quem é b? 1 menos 10a. Tá bom? E o c já é zero, não preciso colocar. Tá bom? Então isso aqui é igual a 6, que quando for 5 tem que ser igual a 6. Então fazendo as continhas aqui, vamos lá. 25a, fazer a técnica do chuveirinho. Então mais 5 menos 50a. Vamos, 50a igual a 6. 25a menos 50a vai dar menos 25a. Menos 25a. Esse 5 tá mais, vai para lá menos, então 6 menos 5 vai dar 1. Com isso, se a gente observar, o valor de a vai ser dado por 1, aí negativa a fração, sobre 25. Então, menos 1 sobre 25. Se a gente olhar das três alternativas, a única que diz que A é menos 1 sobre 25 é a própria letra A. Então, no caso, chegamos à resposta da questão, chegando na conclusão que seria a letra A. Beleza? Então, ó, a gente fica por aqui, essa é a nossa última questão. Espero que vocês tenham compreendido. Conto com vocês aí na participação, nos comentários, para que na próxima aula vocês tragam aí novas questões e a gente organizar. Vou ficar aguardando aí. Até a próxima, galera. Beleza? Valeu!